tiver fé, vai descer fogo na sua casa agora. Irmãos, Pai seja convosco, a paz do Senhor, graça e paz, amém e oi para todos, para todas as denominações, porque no céu não vai ter denominação, vai ter só servo de Deus. Então, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo do 1 ao 3. Amém? Amém. O pessoal daqui disse amém. Ninguém disse amém. Sobreveio à terra uma fome além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, e a Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, e peregrina na terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descendentes de ti darei todas esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Amém. Irmãos, vamos falar sobre esse momento. Isaac, aqui está falando sobre Isaac, que ele estava na cidade dele. Mas antes de Isaac, a gente tem que falar de Abraão. Vamos saber um pouco da história dele. Quem foi Isaac? Isaac é aquela pessoa mesmo que a gente fala. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, onde os israelitas, quem é judeu, fica falando Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele foi o segundo da linhagem ali. Foi o segundinho. Ele foi o quê? Foi Abraão primeiro. Ele teve o exemplo de Abraão, que Deus mandou sair e Deus estava com ele, deu crescimento, deu vitória para ele. E Isaac ficou vendo tudo aquilo. Abraão foi o exemplo de Isaac. Então, vamos falar. Estava naquela terra, ele estava o quê? Com fome. A gente pode imaginar que ele estava com fome. E se ele estava com fome, a Bíblia já fala que ele já tinha alguns bens, porque Abraão deixou bens para ele. Ele devia ser lá com uns 200 pessoas. E tudo dependia de quê? De Isaac. Igual você na sua casa, você pode crer que não, mas tudo depende de você. Se você é casado, meu marido, que depende. Não, depende de você também. Então vamos tentar o que? Mostrar o parâmetro dos dois. Isaac estava lá no sofrimento. Eu imagino lá o servo de Isaac. Eu estou com fome, meus filhos estão com fome. Como que você vai pagar a gente? Como que você vai cuidar da gente? E os caras chorando. Chorando. Igual como a esposa fica chorando, que a gente tem que comprar os leites. E criança, quando tiver criança, fica chorando. O Bruno sabe disso, que ele, quando ficou chorando ali, Bruno, nosso abitur, quando o filho dele fica chorando muito, ele fica desesperado. Imagine Abraão, com um bocado de servo lá, tendo que sustentar. Imagina a seca, tudo de ruim que estava acontecendo naquele tempo. Aí o que aconteceu? Ele pensou, ele vai resolver tudo. Porque a gente faz assim, todo mundo faz isso. Vamos resolver, se está com falta de dinheiro, vamos abrir um comércio. Geralmente nesse momento de crise você vê muita pirâmide, pessoal querendo investir na bolsa. Vamos investir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos abrir um caldo de cana na biquinha, vamos vender pão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso economicamente, irmãos. E assim estava Isaac. Isaac estava num desespero total, fome assolando a terra, e ele não sabia o que fazer. Ele propôs para ele, como homem, naquele tempo era patriarcal, então o pai que decidia tudo. Não era aquele negócio de comunhão como tem agora. Isso é mudança de hábitos com o tempo. Então agora a gente está mais numa sociedade junta, porque a mulher tem que trabalhar também para ajudar o homem, por causa que é difícil, que está tudo difícil no Brasil. Então não admite só um homem só, não dá para sustentar a casa sozinho. Então, mas só que naquele tempo Isaac era o pai da família dele e pai dos que eles estavam, que era serviçal dele. Então ele falou: eu vou para
para o Egito. Aí Deus foi e falou: não, não vai para o Egito. Espera aí, ô meu amigo, fica aí calminho, espera. Aí ele escutou a voz de Deus. E isso que eu quero falar para você. Você está escutando a voz de Deus? Está passando maior dificuldade, talvez tem gente enferma. Eu dei um exemplo de economia, mas você também pode estar com gente enferma na tua casa e você quer fazer uma solução. Ah, qual solução? Você bem específico, levar para esses médicos que curam através de espiritismo. Não vai dar certo, irmão. Você ora a Deus, espera, escuta Deus falar com você o que Deus quer fazer da sua vida. Tem vezes ele fala, você sente no seu coração: ai, não quero ir para aquele tal lugar, mas você vai e acontece ruim. Foi Deus que te avisou. Você tem que esperar escutar a voz de Deus. Isaac escutou a voz de Deus, simplesmente ele escutou e obedeceu. Se nós formos ver, naquele tempo, Abraão e Isaac, eles ouviram a voz de Deus sem saber quem era Deus. Não tinha uma Bíblia, não tinha estudos, não tinham... Jesus não veio na terra para fazer os milagres que ele fez. Eles só escutaram e creram na voz de Deus. E você hoje está com a Bíblia, tem estudos, tem pregações, tem workshops, tem música, tem tantas outras coisas para você aprender, se aprofundar cada dia mais, escutar a voz de Deus. Ele simplesmente creu na voz de Deus. E você também tem que crer na voz de Deus. O que depende da sua vitória, do que vai acontecer contigo, é ter a voz de Deus. Então vamos lá, irmãos. Ele podia ter feito duas coisas: ter ido para o Egito ou escutar a voz de Deus. Se ele fosse para o Egito, ele ia através de desobediência. Aí, eu estava até comentando aqui com um amigo que, não vou falar o nome, é Bruno, para me dar um exemplo. Mas eu já sabia que foi quase todos os exemplos. Jonas, um profeta que eu admiro muito. Admiro não, eu acho ele um cara muito brabo, porque ele escutou a voz de Deus que era para ir para Nínive, mas ele pegou um barco para ir para o outro lado. Ele sabia que era Deus que estava falando com ele para ele ir para Nínive. Eu acho, tenho certeza que ele estava com raiva de Nínive por alguns estudos, mas eu quero falar com vocês o que aconteceu com ele. Ele sofreu na carne dele. Imagine o que é ficar dentro do ventre de uma baleia. Nós hoje estamos o quê? Já há mais de 40 dias, as pessoas ficando dentro de casa. E nós, como gostamos de rua, você deve estar como? Ele ficou preso no ventre da baleia e sofrendo a dificuldade de respirar, a dificuldade de movimentar seu corpo, que ele não podia se movimentar. Ele sofreu na pele uma desobediência de Deus. Aí você fala: ah, Diácono Jonas, hoje não tem esse sofrimento. Não? Quantas vezes o pastor fala: irmãos, vamos nos guardar para o casamento, que a relação sexual ilícita gera consequência. Temos aí as DST. Ah, meus irmãos, eu não gosto de... Eu estou fraudando alguma coisa, você vai ser preso. Ah, eu estou fazendo errado, coisa X, eu passo de carro todo dia correndo no sinal, um dia você vai bater e vai causar um acidente que pode ocorrer sua morte ou uma coisa pior. A desobediência é o pecado, e o pecado leva à morte e leva a outras consequências. Davi também teve um erro dele, que não escutou a voz de Deus, e viu o que aconteceu com a família de Davi. Foi um caos da família de Davi. E tantos outros. E eu estava aqui também começando, e também tem outra pessoa que nós podemos ver, é Adão. Logo no início, Deus falou: você pode fazer tudo aqui no jardim. Você pode comer, você pode brincar com os animais, você dá um nome nos animais. Ele tinha um livre acesso. Ele desobedeceu a Deus e criou um fardo sobre a gente. Um fardo total. Nós poderíamos estar contemplando agora a vida eterna.
Mas devido à desobediência, nós agora encontramos a morte. E sabe por que você fica triste em falar de morte? Por causa disso, porque você foi criado para a vida. O seu DNA foi criado para a vida eterna. Agora nós temos que buscar a vida eterna. E você está buscando sua vida eterna? Isso era a consequência que Isaac iria acontecer, ou coisas as mais que ia acontecer com ele se ele fosse para o Egito. Aí Deus falou, vamos para a terra onde eu te mandar. Aí, irmãos, ele foi parar numa terra chamada Gerar. Muito obrigado. Chegando lá, irmãos, era uma terra onde estavam os filisteus. Ainda é um povo que não acredita em Deus. Eles eram considerados, para quem sabe, eram muito tribos. Eles eram nômades. Por isso que você escuta filisteus em várias etapas. E que Davi matou tantos filisteus, Sansão matou vários filisteus, porque era um povo nômade. Ele chegando lá nessa terra dos filisteus, aí eu te pergunto, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou te responder agora. O que aconteceu? As bênçãos de Deus vieram sobre ele. Por quê? Porque ele foi obediente. O que aconteceu, irmão? Ele abria poços. Ele foi tentar ver o local onde seu pai, Abraão, que já tinha passado por lá, abriu os poços, fechava. E ele abriu outro poço, que o seu pai, Abraão, eles fechavam os filisteus. Aí chegou um tempo que ele abriu um poço e ficou para ele. O que eu quero dizer sobre abrir esse poço, irmãos? Isso é a parte da vitória. Você pode abrir vários poços, seu inimigo pode fechar seus poços. Mas sempre Deus vai te dar a solução. Sempre vai abrir outro poço. E Deus vai te dar o poço. A água vai ser sua. A água é a vida é Cristo. Deus foi com Isaac aqui. Ele achou a água. Mesmo que os inimigos dele, os filisteus, estavam fechando os poços dele, ele abriu todo o poço que ele abria, Deus dava água para ele. E assim vai ser na sua vida. Se você entrar em obediência a Deus, escutar a voz de Cristo. E tem outra coisa, irmãos, que aconteceu. Ele semeava, irmãos. Ele semeou. Ele fez um campo, semeou. E tudo ele colhia. O que eu quero dizer? Que tudo que você vai plantar na ordenança de Deus vai ser vitória. Como eu estava conversando com a irmã hoje, o exemplo maior é o quê? O único mandamento que Deus deu para a gente é amar ao próximo como a ti mesmo. Que esse amor vai ser o quê? Amar a Deus. Se você amar a Deus, desculpe, irmãos, é como amar a Deus. Você é todas as coisas, todos os outros mandamentos você vai cumprir. Se você semear, irmãos, quando Deus estiver ordenando, Deus vai te dar vitória. Sabe aquele seu irmão, seu familiar que não está na igreja? Ele vai voltar, ele vai ser servo de Deus, porque você vai semear. Tudo que você semear na ordenança de Deus, na bênção de Deus, você vai colher, vai ter frutos e vai ser próspero a sua casa. Outra coisa que ele fez, irmão, até as ovelhas, todos os inimigos chegaram a falar mal. Os inimigos lá, os filisteus, estavam falando mal para o rei deles. O Abimeleque era o rei deles. Estavam falando mal de Isaac. Que Isaac está crescendo muito e uma hora ele vai querer acabar conosco aqui. Mas, meus irmãos, Isaac foi através do que? Foi para lá com ordenança de Deus. E simplesmente Abimeleque falou, não, você pode ficar ali no vale. Nem o rei, irmãos. O rei, o cara mais supremo, foi contra Isaac. E nem assim seu inimigo. Sabe aquele teu vizinho que está falando mal de ti? Ele pode falar mal para todo mundo, para o rei, mas não vai vir luta contra você. Não vai ter coragem de vir contra você. Se você estiver na ordenança de Deus, embaixo da graça de Deus. Porque Deus está ali te protegendo, irmãos. Deus te ama muito. Deus quer cada dia mais te proteger.
nada vem contra ti. Então, irmãos, vamos trabalhando. Irmãos, outra coisa que eu quero falar aqui, e é muito importante, ele fala uma parte aqui que: e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. A única coisa que confirmou aqui é se ele estava obedecendo, ele ia confirmar a bênção que fez a Abraão para ele, que era o quê? Que ele se multiplicaria. E, irmãos, eu quero te falar uma coisa muito, muito importante. Muitos profetas falam: você vai ser bênção, profetiza a bênção para você. Não, você é um homem que Deus quer te dar. Irmãos, Deus já desde o ventre da tua mãe já quer te abençoar. Isso daqui eu vou te profetizar agora. Então Deus já quer já está te dando bênção desde o ventre da tua mãe. Você já foi escolhido dentro do ventre da tua mãe. Deus quer fazer você um pregador, quer fazer você um missionário. Quer ter as dificuldades? Sim, mas para te levar para o céu, para ficar mais forte. Então, irmão, se você estiver na obediência de Deus, todas essas coisas vão se cumprir. Se uma pessoa falar: você vai ser pastor, e você parar de estudar a Bíblia, não. Deus quer que você fique ali, firme, obediente à sua causa que Ele quiser. Você tem que tomar a decisão não para você, mas através de Cristo. Vai ao monte, irmãos. Ore, jejue, que Ele vai falar contigo. E principalmente esteja preparado para ouvir a sua voz. Eu gosto muito de escutar, ver vídeos no YouTube, e um rapazinho falou assim: eu jogava, todas as crianças jogavam bola, e eu estava lendo. E ele falava, eu lia para esperar a oportunidade certa, quando a oportunidade batesse a minha porta, eu estaria pronto. E é assim, irmãos, escute a voz de Deus, mas antes se prepare para quando você escutar a voz de Deus, você tenha condições e firmeza e fé que Ele vai estar contigo. Porque Isaac podia muito bem ir para o Egito e falar: não, estou na dificuldade, eu vou sambar fora, eu vou para o Egito, porque o Egito era uma terra já era uma cidade, já era um país grande. Mas não, Deus falou: não, vou te levar para lá. Então confie em Deus, que Deus vai fazer grandes milagres na tua vida. Comece a partir de hoje, de agora, que Deus vai fazer grande milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Desculpe a tremedeira. E amém, irmãos. Hoje, a pastora está...